A maioria das pessoas acha que sabe identificar uma pessoa tóxica, alguém agressivo, explosivo, claramente mal intencionado, mas os mais perigosos raramente se apresentam dessa forma. Na maioria das vezes, eles estão dentro do seu próprio círculo. Amigos, colegas, pessoas com quem você convive com frequência. No início parecem simpáticos, interessados, presentes. E só com o tempo começam a surgir os padrões, comentários que diminuem as suas conquistas, presença quando precisam de algo, ausência quando você está evoluindo. Quando eu percebi esses padrões ao meu redor, a minha primeira reação foi o confronto. E foi um erro. Porque manipuladores não perdem confrontos. Eles transformam o confronto em mais um instrumento de controle. Foi estudando Maquiavel que eu encontrei uma abordagem completamente diferente. E hoje eu vou te mostrar as 4 leis da indiferença que eu usei para afastar pessoas tóxicas sem confronto, sem drama e sem desgaste. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Porque aqui a conversa é sobre como o poder realmente funciona nas relações humanas, não sobre como gostaríamos que funcionasse. Deixa o like também, porque esse conteúdo precisa chegar em quem ainda está tentando resolver com confronto, o que só se resolve com estratégia. E tem uma dessas 4 leis que eu considero a mais contraintuitiva de todas, porque ela exige que você faça exatamente o oposto do que o instinto manda. Eu vou te mostrar qual é. Mas vamos em ordem, porque cada lei constrói a lógica da próxima. A primeira lei é o ponto de entrada de tudo, e ela começa com uma verdade que Maquiavel documentou há mais de 500 anos, e que ainda hoje a maioria das pessoas ignora completamente. Quem controla a sua reação emocional, controla você. Pensa no que isso significa na prática. Toda vez que alguém diz algo que te irrita, e você reage com irritação, você acabou de entregar o controle da situação para essa pessoa. Toda vez que alguém planta culpa, e você se defende com urgência, você confirmou que a culpa encontrou o alvo. Toda vez que alguém provoca, e você explica, você sinalizou que a provocação tem poder suficiente para te mover. Pessoas manipuladoras entendem isso de forma instintiva, mesmo sem nunca ter lido uma linha de filosofia. Elas sabem que, para influenciar alguém, o primeiro passo é provocar uma emoção, irritação, culpa, ansiedade, necessidade de aprovação. Qualquer emoção serve, porque emoção ativada é emoção que toma decisões, e decisões tomadas no estado emocional raramente são as mais estratégicas. Maquiavel observou esse padrão repetidamente nas cortes da Renascença. Conselheiros e príncipes que reagiam a cada provocação com a mesma intensidade perdiam o controle das situações, porque estavam sempre na posição reativa, sempre respondendo ao frame que o provocador havia criado. E quem cria o frame, controla a conversa. Mas aqui está o ponto onde a maioria das pessoas erra ao tentar aplicar essa ideia. Controlar a reação não significa não sentir nada. Significa criar um espaço, mesmo que pequeno, entre o estímulo e a resposta. Significa que antes de reagir, você escolhe como reagir, ou se vai reagir. Eu precisei aprender isso da forma mais cara possível. Havia uma pessoa no meu círculo que era especialista em dizer certas coisas na frente de outras pessoas. Comentários aparentemente inocentes, mas que tinham um objetivo muito específico: me desestabilizar socialmente. E durante muito tempo eu reagia. Às vezes com ironia, às vezes com defesa, às vezes com uma frieza que era visível para todo mundo. E cada reação que eu tinha alimentava o ciclo, porque a reação confirmava que o comentário havia atingido o alvo. E quem havia lançado o comentário sabia exatamente onde mirar, na próxima vez. O dia em que eu parei de reagir foi o dia em que a dinâmica começou a mudar. Não porque eu disse algo brilhante, não porque eu confrontei a situação, mas porque eu retirei o combustível que o jogo precisava para funcionar. E sem combustível, o jogo para. A prática dessa lei começa com uma pergunta simples que você passa a fazer antes de qualquer reação. Essa resposta serve a mim
Ou serve a quem está esperando que eu responda? E quando a resposta honesta for a segunda opção, você fecha a boca, você respira e escolhe não entrar no jogo. A segunda lei é onde a estratégia de Maquiavel fica mais concreta e mais poderosa. E ela parte de uma observação que parece óbvia quando você ouve, mas que a maioria das pessoas nunca havia conectado dessa forma. Ninguém influencia aquilo que não consegue acessar. Para que uma pessoa tóxica exerça influência sobre a sua vida, ela precisa de acesso. Acesso às suas emoções, às suas inseguranças, aos seus planos, às suas conquistas, às suas fragilidades. Quanto maior o acesso, maior a capacidade de influência. E quanto maior a convivência, maior o acesso que se constrói ao longo do tempo, muitas vezes sem que você perceba que está entregando. Maquiavel entendia que o poder de qualquer aliado, ou de qualquer inimigo, é diretamente proporcional à proximidade que ele tem com você. E essa proximidade não é apenas física, é informacional, é emocional, é social. É o quanto essa pessoa sabe sobre você, o quanto ela consegue te observar, o quanto ela tem acesso às decisões que você toma e às reações que você demonstra. Nas cortes da Renascença, o controle de acesso era uma das ferramentas mais sofisticadas de proteção que existia. Príncipes que sobreviviam a ambientes altamente traiçoeiros eram os que entendiam que nem todo mundo precisava saber de tudo, que proximidade física não significava necessariamente proximidade estratégica, e que reduzir o acesso de pessoas cujo caráter ainda não havia sido completamente verificado era uma forma de proteção, não de paranoia. Hoje esse princípio se aplica de formas muito específicas e muito práticas. A pessoa que está sempre presente nas suas redes sociais, curtindo tudo, comentando tudo, acompanhando cada movimento, pode não estar fazendo isso por afeto, pode estar mapeando. O colega que sempre quer saber como estão os seus projetos, como está a sua vida financeira, como estão as suas relações, pode não estar perguntando por interesse genuíno, pode estar coletando. E a redução de acesso não precisa ser declarada, não precisa de confronto, não precisa de explicação, não precisa de um momento dramático onde você anuncia que está se afastando. Ela acontece de forma gradual e silenciosa. Você começa a compartilhar menos, você começa a estar menos disponível. Você começa a criar uma distância natural, que a outra pessoa percebe, mas não consegue questionar diretamente, porque nada foi dito em voz alta. E o que acontece quando o acesso diminui é previsível. A influência diminui junto, porque influência sem acesso é influência sem combustível. E sem combustível, ela se apaga. CTA meio. Percebe como essas duas primeiras leis já mudam completamente a dinâmica de qualquer relação tóxica? Você para de fornecer reação. Você para de fornecer acesso. E a influência que essa pessoa tinha sobre a sua vida começa a se dissolver sozinha, sem confronto, sem drama, sem desgaste. Mas Maquiavel não parava aí, porque retirar a reação e o acesso é só o começo. O que consolida a proteção é o que vem nas próximas duas leis. E antes de continuar, uma coisa rápida. Tudo o que estamos discutindo aqui faz parte de um sistema muito mais amplo de leitura do comportamento humano que eu compilei nas 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. É um e-book com aplicação direta para situações reais, sem teoria desnecessária. O link está na descrição. Leia antes de precisar, porque quando você precisar, não vai ter tempo para estudar. Agora, as duas leis que faltam, e a última delas é a mais contraintuitiva de todas. A terceira lei é onde a estratégia de proteção fica mais silenciosa e mais cirúrgica. E ela começa com uma observação que Maquiavel fazia sobre os jogadores mais vulneráveis que ele via nas cortes da Renascença. Os que caíam mais rápido não eram necessariamente os menos inteligentes. Eram os mais transparentes. Quanto mais alguém sabe sobre você,
mais pontos de influência essa pessoa tem. E isso não é teoria abstrata, é mecânica pura. Cada informação que você compartilha sobre a sua vida é um ponto de entrada potencial para quem quiser usar essa informação contra você. Seus planos revelam onde você é vulnerável à sabotagem. Suas inseguranças revelam onde uma provocação vai doer mais. Suas conquistas revelam onde a inveja pode ser ativada. Suas relações revelam quem pode ser usado como alavanca de pressão. Pessoas manipuladoras são, quase sem exceção, extremamente curiosas. Elas fazem perguntas, demonstram interesse, criam um ambiente de intimidade que parece natural, que parece amizade, que parece conexão genuína. E nesse ambiente, você compartilha. Porque compartilhar com quem parece se importar é um impulso humano completamente natural. O problema não está no impulso. Está em não verificar se o destinatário da informação merece recebê-la. Maquiavel tinha um princípio que aplicava em todos os contextos diplomáticos e políticos que navegava. Ele chamava de economia de informação. Você revela o mínimo necessário para manter a relação funcionando. E guarda o restante. Não por frieza, não por desconfiança generalizada, mas por consciência de que informação é moeda. E moeda entregue sem critério é moeda desperdiçada, ou pior, moeda que volta contra você. Eu aprendi essa lei de uma forma que até hoje me faz pensar antes de abrir a boca em qualquer ambiente social. Compartilhei com alguém do meu círculo um projeto que estava desenvolvendo, num momento de entusiasmo, antes de verificar se aquela pessoa realmente merecia receber aquela informação. Semanas depois, partes desse projeto estavam sendo comentadas em contextos que eu não havia autorizado, com distorções que serviram para diminuir o que eu estava construindo, antes mesmo de estar pronto para ser apresentado. A informação havia sido coletada com um sorriso e usada com frieza. A prática dessa lei é gradual e consistente. Você não vira uma pessoa fechada da noite para o dia, porque isso cria estranhamento e levanta perguntas que você prefere não levantar. Você simplesmente começa a calibrar o que compartilha, de acordo com o nível de confiança que já foi estabelecido, não com o nível de confiança que você gostaria que existisse. Planos em desenvolvimento ficam guardados, até estarem consolidados. Conquistas são compartilhadas com parcimônia, e apenas com quem demonstrou, através de ações repetidas, que torce genuinamente pelo seu crescimento. Fragilidades e inseguranças ficam reservadas para um círculo pequeno e verificado. E o efeito colateral dessa lei é um dos mais interessantes que Maquiavel observou. Quando você para de ser um livro aberto, quando as pessoas ao seu redor percebem que não conseguem mais mapear completamente o que você pensa, o que você planeja e o que você sente, algo muda na forma como elas te tratam. O mistério, mesmo que involuntário, gera uma percepção de profundidade e de poder, porque o que não é completamente conhecido não pode ser completamente controlado. E chegamos à quarta lei, a mais contraintuitiva de todas. A que eu prometi no início, e ela é contraintuitiva porque vai contra um instinto muito poderoso que a maioria das pessoas carrega: o instinto de resolver. Quando uma relação se torna tóxica, quando alguém no seu círculo começa a drenar a sua energia, sabotar as suas conquistas, usar as suas fraquezas como munição, o impulso natural é confrontar, esclarecer, resolver, mostrar para a pessoa o que ela está fazendo, dar a ela a chance de mudar. E esse impulso parece maduro, parece corajoso, parece a coisa certa a fazer. Maquiavel diria: depende. Porque confronto direto com um manipulador raramente produz o resultado que você espera. O manipulador não recebe o confronto como um convite à reflexão. Ele recebe como informação. Informação sobre o que te incomoda, sobre até onde você está disposto a ir, sobre quais são os seus limites reais. E com essa informação, ele calibra a próxima jogada. Nas cortes da Renascença, Maquiavel observou que as batalhas mais custosas
eram frequentemente as que não precisavam acontecer. Príncipes que insistiam em confrontar cada provocação, cada ameaça, cada desafio, gastavam recursos, criavam inimigos desnecessários e muitas vezes saíam do confronto em posição mais fraca do que haviam entrado. Enquanto os que aprendiam a escolher as batalhas, que aprendiam a reconhecer quando a retirada estratégica era mais poderosa que o confronto, preservavam energia, preservavam recursos, preservavam a capacidade de agir quando realmente importava. A lei da retirada estratégica funciona assim. Você não anuncia que está se afastando. Você não explica os seus motivos. Você não dá à pessoa a satisfação de saber que ela foi identificada como tóxica. Você simplesmente começa a retirar, de forma gradual e silenciosa, os 3 elementos que qualquer relação tóxica precisa para sobreviver: sua reação emocional, seu acesso, sua informação. E então algo acontece que Maquiavel descreveria como inevitável. Sem reação para alimentar o ciclo de provocação, sem acesso para manter a influência, sem informação para usar como munição, a pessoa tóxica perde o interesse. Não necessariamente porque teve uma epifania moral, mas porque você deixou de ser um jogo rentável. E pessoas que operam por interesse e influência naturalmente migram para onde o retorno é maior. Eu usei essa lei numa situação que durava há mais de 2 anos, dentro de um círculo social que eu frequentava com regularidade. Uma pessoa cujo comportamento eu havia identificado, mas com quem o confronto direto teria custos sociais que eu não estava disposto a pagar. Sem anunciar nada, sem criar drama, eu fui gradualmente reduzindo a reação, o acesso e a informação. Em menos de 3 meses, a pessoa havia naturalmente migrado para outras dinâmicas dentro do mesmo grupo. O afastamento aconteceu sem que ninguém precisasse nomear o que havia acontecido. E o custo social foi 0. Essa é a elegância que Maquiavel via na retirada estratégica. Ela não cria mártires, não alimenta narrativas de vitimização, não dá ao manipulador um confronto que ele pode usar para se apresentar como o lado injustiçado. Ela simplesmente remove o que a dinâmica precisa para existir. E sem esse combustível, a dinâmica se dissolve por conta própria. O verdadeiro poder, Maquiavel ensinava, não está em vencer todas as batalhas. Está em escolher quais batalhas merecem ser travadas. E às vezes, a jogada mais poderosa que existe é simplesmente sair do tabuleiro. Então aqui está o que Maquiavel entendeu sobre pessoas tóxicas, que ninguém te ensina antes que o desgaste já tenha acontecido. O problema nunca foi a existência dessas pessoas. Elas sempre existiram e sempre vão existir, em qualquer ambiente onde seres humanos convivem. O problema é a forma como a maioria das pessoas tenta lidar com elas. Com confronto, com explicação, com a esperança de que a bondade vai eventualmente mudar o comportamento do outro lado. E isso raramente funciona, porque manipuladores não respondem a apelos emocionais. Eles respondem a incentivos. E quando você remove os incentivos que mantinham a dinâmica viva, a dinâmica morre. A lei da reação te ensina a não fornecer o combustível emocional que qualquer provocação precisa para funcionar. A lei do acesso te ensina a controlar o quanto dessa pessoa chega até você. A lei da informação te ensina a parar de entregar mapas para quem pode usá-los contra você. E a lei da retirada estratégica te ensina que algumas batalhas são vencidas simplesmente saindo do jogo. 4 leis. Uma única lógica por trás de todas elas. Pessoas tóxicas precisam de reação, acesso, informação e presença para manter a influência que têm sobre a sua vida. Quando você retira esses 4 elementos, de forma gradual, silenciosa e sem drama, você não está sendo passivo, você está sendo estratégico. E existe uma diferença enorme entre os dois. Maquiavel não escrevia para quem queria ser amado por todos. Ele escrevia para quem queria durar. E durar, num mundo onde pessoas manipuladoras existem em todos os círculos, exige que você aprenda a proteger a sua energia, a sua informação e a sua presença.
com o mesmo cuidado com que protege qualquer outro recurso valioso, porque no final, a sua atenção, a sua reação e o seu tempo são os recursos mais escassos que você tem. E entregar esses recursos para quem os usa contra você é o desperdício mais caro que existe. Se esse vídeo chegou onde precisava chegar, eu tenho um material que vai mais fundo do que qualquer vídeo consegue ir. São as 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado, reunidas em um e-book que está na descrição. É leitura para quem quer parar de ser drenado e começar a ser estratégico nas relações que mantém. O link está na descrição. É o tipo de material que você lê uma vez e carrega para o resto da vida. Agora me conta nos comentários. Você já tentou confrontar uma pessoa tóxica e saiu da situação em posição pior do que entrou? Eu leio cada resposta. E as histórias que chegam aqui me mostram que esse conteúdo está chegando nas pessoas certas, na hora certa. Se você ainda não está inscrito no canal, corrige isso agora e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, jogador. Você não precisa vencer todas as batalhas. Você precisa escolher as que valem o seu tempo.